Pessoal, bom dia a todos então. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. A gente vai iniciar o nosso primeiro horário aqui, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono aqui da nossa casa. A oração vai estar aqui na tela, quem quiser cantar junto, fique à vontade. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Bom, então a gente vai começar com a nossa palestra aqui. Hoje quem vai fazer é o nosso companheiro João, que vai falar sobre a fé. João, fica à vontade aqui para fazer a sua exposição. Bom dia a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Todo mundo bem? Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nessa manhã, que a gente possa aproveitar bastante as vibrações espirituais que nós temos na nossa casa. A gente vai falar de um tema que todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? E tem duas letrinhas só, mas que é tão importante na vida da gente, quando nós sabemos usá-la. Essa é a parte principal da coisa. Será que nós sabemos usá-la? Vocês têm fé? Você tem fé? Tem certeza? Deu risada, tá vendo? Mas é uma coisa muito natural. Não tem demérito para ninguém. Eu entendo, a opinião minha, a gente só tem a comprovação da nossa fé quando a água bate lá no lugar errado. Aí a gente vai comprovar se a gente tem fé ou não. Normalmente a gente está sempre vivendo a fé, mas a gente vive a fé dentro do pensamento ali, eu acredito, tal. Vocês estão trazendo seus irmãos menores para cá. Vocês vão fazer um tratamento espiritual, vocês não vão ver nada. Vocês acreditam nisso? Tem que ter fé. Tem que acreditar realmente se vai a coisa acontecer. Se vocês não tiverem fé, vocês estão perdendo tempo. Precisa acreditar que realmente a espiritualidade que está conosco aqui, que a gente não vê, eu pelo menos, graças a Deus, não vejo nada, né? Não é que eu sou espírita que eu tenho que ter toda a coragem do mundo para ver tudo. Mas é importante a gente acreditar no que a gente quer fazer. Ou seja, é importante nós termos fé. E a fé, ela se divide em várias etapas. Vocês sabiam que existem vários tipos de fé? Sabiam? Existe a fé cega, existe a fé material, a humana, e existe a fé espiritual. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas para vocês começarem a pensar um pouquinho diferente, tá? Porque é importante. A fé cega. A fé cega nega algo que é inato no homem. O raciocínio e o livre-arbítrio. Nós temos a nossa forma de pensar, a nossa forma de tomar as nossas decisões. Para isso a gente tem que ter fé. A fé a fé cega, ela traz o fanatismo, ela traz a intolerância religiosa, ela traz a intolerância humana, é uma religião falando mal da outra, não aceito, você qualquer coisa que se faz, principalmente quando se fala de espiritismo, né? Muitas vezes o pessoal eu não gosto, tenho medo, não aceito. Isso é a chamada fé cega. Eu acredito numa coisa e o resto não me interessa. Isso normalmente traz problemas
para que você possa ter uma visão diferente da vida, uma visão diferente das coisas, né? Então é importante que essa fé não esteja no nosso coração, não esteja na nossa mente. É necessário você ter condições de pensar diferente, condições de tomar as suas decisões diferentes e não ficar somente com aquilo que vem bitolado. A gente estava até na nossa reunião de preparação, estava falando, né, que o pessoal fica malhando as crianças para que deixar sempre pensando aquilo, sempre sendo aquilo e não deixa você raciocinar, não deixa você pensar. Essa é a chamada fé cega, que nem sempre traz coisas boas, né? A fé humana é aquela que você, tudo você sabe, tudo você pode. Deus, que me importa? Eu tenho fé naquilo que eu faço. Eu tenho fé no meu potencial, eu tenho fé nas minhas coisas. Mas e o resto? E a parte melhor? Não liga. Depois eu até vou contar uma historinha disso para vocês no final. Que é a fé humana? Aquele que se julga acima de tudo, que se julga melhor que todos, né? Tá? E existe a fé raciocinada. É a fé inteligente, a fé que você abre espaço, que você pode pensar, né? A fé raciocinada, nós entendemos como uma força que nasce com a própria alma, certeza da existência de Deus, apoiada nos fatos e na lógica. Isso é uma coisa muito espiritual. O Espiritismo nos ensina que a fé é inabalável e somente ela encara a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, é uma fé que realmente traz as coisas reais. Inclusive termina o texto, não compactua com a mentira. A fé raciocinada, ela sempre vai na linha correta, no momento certo, do jeito correto. Que é a parte mais importante que a gente pode ter, né? O Espiritismo nos ensina que nós temos a ciência e a religião. E nós temos um dogma chamado, se você tem uma afirmativa da ciência que sai contra o Espiritismo, fique com a ciência. O Espiritismo não nega o que é da vida, o que Deus nos trouxe. Nós sempre estaremos apoiados na ciência. Ela não é contra a ciência. Então a gente está sempre juntos, da mesma forma, fazendo esse trabalho, tá? Então, quando houver essa dúvida, fé ou ciência, espiritismo ou ciência, ciência. Graças a Deus, até hoje, há mais de 150 anos, nunca houve uma contestação da ciência contra o espiritismo. Sempre, porque a gente usa sempre a razão, ou seja, a fé raciocinada, a coisa com inteligência, com coerência, nada fora disso, né? Eu tenho alguns conceitos que eu trouxe que são interessantes para a gente pensar. De Jesus. E depois que veio de onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tende compaixão do meu filho, que é lunático e padece muito. Isso é um texto do nosso evangelho. Porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tendo apresentado a seus discípulos, eles não o puderam curar. Ou seja, os discípulos de Jesus não curaram aquele homem. E respondendo, Jesus disse: ó geração incrédula e perversa. Isso ele falando para o pessoal dele. Até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-me o jovem aqui. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus, em particular, e lhe disseram: por que nós não pudemos tirá-lo? O que faltou para nós? Fé. E ele faz aquele comentário, né? Por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, que é desse tamanho, né? Direis a esse monte, direis a essa montanha, sai daqui, vai para lá, e ela vai se movimentar. Então, para isso é preciso 2 letrinhas. Fé. Mas ela tem que vir daqui e daqui. Principalmente daqui. Do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa vontade de
conseguir as coisas, vontade de conseguir, vontade de chegar num objetivo, vontade de chegar em algo que nos interessa. Aí nós já estamos começando a cair na parte da fé material. Mas ela é importante, claro, mas existe uma palavrinha também pequenininha, um pouquinho maior que essa, chamada merecimento. Eu tenho fé, eu quero conseguir aquilo, mas eu mereço. Eu fiz por merecer. Você trouxe o seu animalzinho, você quer que ele fique bem, melhor, curado. Você fez por merecer? A espiritualidade, ela nos dá, mas ela nos cobra pelo menos isso. Vontade de fazer, acreditar, fazer. Vocês vão receber uma série de instruções, uns mais, outros menos. Tem que acreditar. É aquilo que eu falei no começo, você não vai ver, você não sabe, você não está vendo a espiritualidade que está aqui conosco. Pelo menos, eu acho que ninguém vê. Eu não vejo, graças a Deus. Mas é importante sabermos que eles estão conosco, acreditarmos no nosso mentor, no nosso anjo de guarda, enfim, aquilo que cada religião nos traz. Mas acreditarmos nisso. Temos fé que isso realmente vai nos acontecer. E temos que trabalhar para isso. Temos que seguir, temos que confiar naquilo que é passado. Ah, mas o meu animal já está com 17 anos. Dificilmente ele vai viver muito, ou trazer ele aqui, não, ele não vai morrer por causa disso, ele não vai desencarnar por causa disso. Vai, é uma lei natural da vida. Mas ele vai levar uma coisa muito importante, que como eu trabalho com isso, eu posso até falar isso para vocês, qualidade de vida. Você tem um animal que já está no final de vida, mas ele não pode, ele está sofrendo, o que a espiritualidade vai fazer? O que nós temos que fazer? Qualidade de vida, não sofrimento, dar condições de que ele faça uma passagem dessa vida para a vida espiritual de uma forma tranquila, de uma forma amena, sem sofrimento. Isso é uma parte mais importante, é a melhor coisa que nós podemos fazer. E define numa palavra, amor. Amar o nosso irmão menor. Vai embora, vamos sentir, vai sofrer? Claro que vamos, todos nós temos. Uns mais, outros menos. Mas mesmo na hora do sofrimento, você tem que ter fé. Acreditar que ele estará sendo bem tratado. Até porque eles têm uma grande vantagem em cima de nós, que é não ter o que pagar. Nós temos dívidas das anteriores, que a gente vem pagando. Eles não. Eles saem daqui do lado de lá e já são espíritos tranquilos, que vão já levar uma vida totalmente diferente. Muitos são preparados rapidamente para voltar e só não acontece quando eles têm alguma passagem um pouco mais difícil. Quando são eutanasiados, por exemplo, existe um processo de preparação para que esse animal esqueça dessa passagem. Então, aí demora um pouco mais para ele reencarnar. Na maioria das vezes, eles vêm muito rapidamente de volta. Eles vão continuar o seu processo evolutivo. Diferente de nós. Nós temos que ir do lado de lá, refazer uma série de coisas, uma série de situações. Às vezes ficamos lá centenas de anos, para que a gente possa voltar. Até porque a fila é grande. Segundo informações, o lado de lá tem 4 vezes mais do que tem aqui. Então cada um de nós tem 3 na frente para voltar para cá. Então, a gente tem que ter um processo um pouquinho mais demorado, né? Quando Jesus explica a seus discípulos o fracasso deles na libertação do lunático, ressalta a importância da fé em todo o empreendimento material e espiritual. Sem a confiança nas suas possibilidades, o homem não realiza seus sonhos e projetos materiais e espirituais. Então, a palavrinha mágica de tudo isso chama-se fé. Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Somente a fé em Deus, na continuidade da vida após a morte do corpo, na capacidade do ser humano de transformar-se internamente, pode dar essa fé. Ou seja, nós precisamos melhorar a nossa moral. Nós temos que trabalhar para que sejamos melhores, para que tenhamos lá na frente mais condições de receber as coisas, de nos beneficiarmos dessa coisa chamada fé.
sem aquilo que eu falei, sem merecimento, a coisa fica difícil. A gente tem que trabalhar para merecer, né? Quem tem fé, confia na vitória. Ela é importantíssima. Nós podemos fazer, claro que podemos, mas nós não podemos deixar para a última hora. Não adianta eu estar pronto para ir embora para o lado de lá e aí pedir milagre. Eu quero ficar, pelo amor de Deus. O que você fez durante a vida? Nada. Vai ter? Não vai. Vai acreditar? Não vai. Então eu falei que eu ia contar uma historinha para vocês, até porque a nossa palestra é sempre curtinha, né? Eu vou contar uma historinha de um homem um especialista, um cientista, que acreditava muito na matéria, na sua vida, que eu falei da fé material, e ele foi passear. Ele resolveu passear um pouquinho. E aí ele foi para um lugar de mata, na beira de um rio, curtir a natureza, que ele sempre entendia que a natureza era tudo. Deus? Que Deus, nada. E ele foi passear, e de repente, nesse passeio, ele ouviu um barulho enorme atrás dele, e ele olhou, tinha um urso muito grande, com cara de poucos amigos. E ele, lógico, bateu o medo, e ele começou a ir embora, o urso veio atrás. Ele percebeu que o urso estava atrás dele, apressou o passo, o urso apressou o passo, e cada vez mais próximo. E ele começou a já trotar um pouco mais, já um pouco com medo, e o urso cada vez mais perto. Ele começou a correr, lógico, né? Medo. E o urso, muito rápido, porque eles são animais muito rápidos, começou a chegar mais perto, cada vez mais perto, o desespero bateu, ele correu, tropeçou e caiu. E o urso caiu em cima dele, já com a pata em cima, com a garra levantada, e ele gritou, ai meu Deus! Aí bateu a fé, né? O mundo parou. O rio parou, o vento parou, não tinha mais árvore, não tinha mais nada, e ele ouviu aquela voz. Pois não, meu filho. O que é? Vão querer me enganar agora? O que é essa brincadeira? Não, você não acabou de me chamar? Eu nunca acreditei em você, você vai querer me enganar agora? Você acabou de me chamar, o que você precisa? Sei lá, né? Aí ele ouviu de novo, o que eu posso fazer por você? Ele é um cara inteligentíssimo, pensou, bom, você não podia dar um jeito nesse urso? Posso. O que você quer que faça com ele? Faz ele ser cristão. Ele ouviu a voz, seja feito. O mundo volta ao normal. O rio corre, o vento bate, o urso acorda, com a garra levantada, segurando ele no chão, aí ele fala, e agora? O urso levanta as mãos para o céu e faz assim, obrigado, Senhor, pelo alimento que me deste. Tchau! Ele aprendeu a ter fé? Sim, tarde demais. Né? Tarde demais. Então esse erro nós não devemos cometer. Isso também aprendeu, né? Tem que aprender. É importante aprender na hora certa, fazer a nossa vida seguir de uma forma estável. E nos momentos de dificuldade, não se esqueçam dessa palavrinha. Fé. Confie. Alivie o seu sofrimento, alivie as suas dores, alivie as suas angústias, acreditando que tudo que vem sempre será para melhor. É difícil separar de um ente querido, de um animalzinho. É difícil, a gente sabe que é. Eu tenho um hotel de cães, tenho uma casa especializada em animais velhos, tá? E temos muita desencarne de animais. A gente vê o sofrimento dos tutores. Tem que superar. Faz parte da nossa vida, não adianta queremos que seja tudo diferente. Temos que acreditar que eles vão para melhor. Temos que deixar de ser egoístas. Não, ele tem que ficar comigo. A gente escuta muito isso. Não quero que ele morra, não quero que ele morra. O animal está sofrendo, né? Está com dificuldade, mas eu não quero que ele morra. Deixa ele ir. Reze por ele, acredite nele, que ele tem algo, que tem uma espiritualidade que vai tomar conta dele. E vou repetir, vocês estão aqui, acreditem nos tratamentos, acreditem na espiritualidade que está conosco, acreditem nos passes, na cromoterapia, no reiki, importa, nas cirurgias espirituais. Acredite, tenha fé que as coisas ajudam.
Se não vai curar, se não vai impedir o desencarne, vai dar qualidade de vida para o seu animal nos momentos finais. Correto? Bom dia para nós. Fiquem bem.